Amém? Bom dia. Amém, glória a Deus. Primeiro eu quero que você sente, por favor, depois a gente vai ler a palavra. Bom, primeiro eu quero agradecer a você. Eu sei que está faltando muita gente, está viajando, não puderam vir. Quero agradecer você que está aqui nessa manhã, por mais esse ano que nós passamos, por mais as dificuldades, as lutas que nós tivemos esse ano. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui, não só todo domingo, mas também todas as ocupações da igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E a palavra que eu tenho para você nessa manhã não é muito longa, é pequena, como disse o pregador aqui quarta-feira. Na outra quarta-feira. Mas é uma palavra que você precisa refletir em relação ao que é o reino. Tá? Então presta atenção. Deus não quer membros de igreja. Ele quer discípulos. Vou repetir. Deus não quer membros de igreja. Ele quer discípulos. Amém? Glória a Deus. Mas antes de lermos a palavra lá de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim, abriu aí? Mateus 28, 19. Amém? 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? A palavra para você nessa manhã é a expansão do reino de Deus. A expansão do reino de Deus. Aonde começou essa palavra? A expansão, o crescimento. Abre aí Gênesis 1, 28. O que está escrito aí em Gênesis 1, 28? Hã? Eu não vou ler, eu quero que você leia. 1, 2, 3, vai. Nossa, pera. Nossa, que bagunça. Eu sei. Vamos ler do jeito que está aí, vai. 1, 2, 3. Tem gente falando em línguas aí. A senhora poderia ler para mim, por favor? Sim, pastor. Eu acho que eu vou sair com a pastora hoje. Peraí. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves. Tenho muitos filhos, e espalhem por toda a terra. Tenham muitos filhos. Começou a expansão do reino, começou em Gênesis 1, 28. Que Deus faça com que eu entenda todas as ordens que estão escritas aqui. A ordem principal foi: criem filhos, façam filhos, avance, não impeça o reino, avance. 2026, não impeça o reino de Deus nesse lugar, na sua vida, na vida daqueles que te pertencem.
não façam com que eles parem de avançar. Avançar e avançar significa expandir o reino. Hoje você vai ler bastante coisa aqui, tá? Então vamos lá. Começou no Éden, terminou em Jesus, amém? Começou no Éden, terminou em Jesus, amém? Não! Fala assim bem forte, vai terminar quando eu for para o céu. Isso na minha vida, se eu for antes de vocês. Agora, se vocês forem antes de mim, que eu estou orando para isso, vai acabar de fazer filho vocês. Não, vocês vão mais fazer discípulos. Ontem à tarde eu estava, a pastora, nós chegamos tarde, de um compromisso que nós fizemos de manhã, e aí ela foi deitar e eu peguei uma caneta e comecei, eu falei, Senhor, eu preciso escrever alguma coisa, vai falando comigo aqui para me escrever, porque o iPad você escreve, fica difícil, depois tem que carregar e tal, aí fui escrevendo, quando eu acabei de escrever, eu olhei a folha assim, e falei, o que está escrito aqui? Mas tudo bem, tinha paracetamol, losartana, tinha um monte de coisa. Então vamos lá, expandir o reino significa eu vou avançar, mas não é avançar para você só pegar o ano de 2026 e todas as coisas que você pretende alcançar e ir para frente, não, a primeira coisa que nós vamos e devemos fazer é para que o reino de Deus seja expandido. Como vai fazer isso, pastor? Pregando a palavra, Mateus 28, 19, ide por todo o mundo e fazei discípulos, porque o discípulo é parecido com o Senhor, amém? Vamos lá, Mateus 11, abre aí agora, deixa a Bíblia aberta, tá? Mateus 11, 12, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a esforço, os que se esforçam se apoderam dele. Eu mandei abrir, vocês não abriram? 12, eu li agora, vou ler de novo. Desde o dia de João Batista até agora, hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Deus não quer que você ganhe nada sem esforço. Eu vou sentar aqui, vou olhar para o céu, pegar uma aguinha de coco, e eu vou pregar o reino de Deus, porque é assim que o Senhor tocou no meu coração. Nada disso, irmãos, é esforço. Quando você quer alguma coisa, você se esforça, sim ou não? Sim, então a partir de hoje, o reino de Deus precisa que você tenha a sua força. Se esforcem para ganhar alma. Não tem desculpa, irmãos. Você precisa, em 2026, essa é a palavra profética para a igreja, expandir o reino. Amém? Expandir o reino na sua casa, no seu trabalho. Nós precisamos avançar. 2026 tem que expandir o reino. Aonde? Na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares que você frequenta, os amigos, você precisa expandir. Isso indica que o Espírito Santo precisa manifestar através do seu esforço. Não há manifestação do Espírito se nós não tivermos esforços para pregar, para expandir o reino. Então não vai adiantar nada. A gente vem, ouve, vai embora para casa e o reino de Deus continua do mesmo jeito, tanto na nossa vida como na vida daqueles que estão ao nosso redor. Você precisa ter esforço e não ter covardia. Crentes covardes não herdarão o reino dos céus. Para o reino crescer na igreja,
E em qualquer lugar que você for, você precisa se esforçar. Se esforçar, irmãos. Porque não se expande nada. Marcos 1,35. Abre aí. Marcos 1,35. Tendo-se levantado da madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuraram-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Tendo encontrado, disseram: Senhor, todos estão te buscando. Jesus, porém, disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foram para a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo o reino de demônios. Você procura às vezes Jesus e você não acha, porque você não quer, ele já está dentro de você. Procuraram Jesus. Eu fico imaginando a cara de Pedro, quando Pedro falou assim: te achamos, hein? Onde você estava? Ele nem respondeu para Pedro, ele disse: vamos para outra cidade, porque é lícito que eu preciso expulsar demônios e sarar pessoas. E logo depois você vai ver que ele tem uma cura de um leproso. O leproso chegou perto dele e ele falou: tá, ser curado, e vai-se embora e pronto. Irmãos, é assim que expande o reino de Deus, com cura, com libertação, com pregação da palavra. Como é que eu posso expandir o reino e Deus não me cobrar? E Deus cobrar que eu não estou fazendo o que Deus quer? Ide por todo mundo, fazer discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não quer membro de igreja, Deus quer discípulos que ouçam a palavra e vai e faz o que Deus quer. Amém? Desde o tempo de João, como nós lemos lá em Mateus, havia uma violência sobre a palavra, sobre os que seguiam Jesus. A violência era tanta que dificultava a conquista de terreno. Isto mostra que a expansão de reino é feito à força. Nós precisamos ter autoridade do céu, mas também nós precisamos ter disponibilidade, não, disposição. Como vamos experimentar as coisas que Deus tem escondida dentro dos céus, para que nós possamos alcançar, se o que nós fazemos não está de acordo com o esforço que nós precisamos ter? Você quer ver? Quem trabalha em serviço pesado aqui? O Gabriel. Levanta a corrente o dia inteiro. São correntes do maligno. Gabriel trabalha muito pesado, com coisa pesada. Se ele não tiver um preparo, presta atenção, você precisa de um esforço, você precisa de uma capacidade, né? Por exemplo, quarta-feira, ele falou assim para mim: pastor, eu vou dedar, velho. Pastor, estou tão cansado. Eu falei: para de ser chorão, rapaz. Eu levantei umas correntes lá, eu falei: você já viu o tamanho de um pneu de uma reta escavadeira? Já. Falei: então, daquele tamanho lá, tinha que levantar ele do chão, colocar em cima da máquina, para ele desmontar, para consertar a câmera e tal, e depois tirar e colocar. Você já fez isso? Não. Eu falei: para de ser chorão, rapaz. Você precisa se esforçar para ter um bom desempenho no trabalho, não é verdade? Sim. E na igreja? Na igreja faz de qualquer jeito. Na igreja a gente faz o seguinte: usa o pregador aí, o pregador está bom. Usa a Eliana, pode olhar outra pessoa. Irmãos, nós precisamos ter nossa capacidade humana e espiritual para nos esforçarmos para sermos os melhores diante de Deus. Esse negócio de você ficar sentado e não fazer o que Deus manda, você não vai conseguir requerer esforço nenhum.
Quanto mais violência, quanto mais perseguição eles tinham, mais o reino de Deus crescia. Eu me lembro de uma vez, o Daluz conhece. Ô Daluz, sabe lá na planta 3? Agora eu não sei como é que era, mas antigamente tinha uma ferramentaria lá na planta 3 que cuidava de estampo. Lembra os estampos de prensa? Hã? Deixava lá encostado às vezes o estampo. Então um dia, nós, com uma empilhadeira, eu tirei alguns estampos lá e ficou um vazio, né? E aí eu falei assim, gente, vamos fazer culto aqui? Aí os crentes da Bleia, já começou a falar em línguas. E vamos fazer? Vamos. Começamos. Pá. Escondido? Sim. Escondido, porque meu chefe era tribuloso. O chefe do outro era pior ainda. O do outro era pior. Então a gente fazia na hora do almoço. A gente almoçava meio-dia. Quando era 12:20, a gente já estava lá. 1:45, a gente já vazava fora. Mas todo mundo levava a palavra, cantava um hino, tal, tudo escondidinho. Um dia, irmãos, nós chegamos lá, tinha só umas 5 pessoas. Falei, ué, cadê o povo? O povo é o seguinte, pastor. Eu nem era pastor, acho que eu era diácono, sei lá. Ó, irmão Dorival, o pessoal falou que se continuar o culto aqui, vai mandar todo mundo embora. Falei, e? Ele disse, então é melhor acabar o culto. Falei, eu não vou. Quem fica comigo? Naquele tempo eu era ousado, né? Hoje eu estou meio parado. Ó, quem? Aí 2, 3, a gente pode só orar, não cantar. Porque orar não faz barulho, né? Você que pensa, faz mais barulho que canto. Aí começamos a orar, bem baixinho. Senhor Deus e paz. Um dia o gerente Pimenta, chegou, entrou dentro daquele lugar e falou assim, o que vocês estão fazendo? Quando eu vi a cara do gerente, eu falei, é roça. O que vocês estão fazendo aqui? Aí, o tonto, ó Pimenta, a gente está orando aqui para Deus abençoar a GM, abençoar as vidas que estão aqui trabalhando e tal. Eu comecei, mas não era mentira, irmãos, nós estávamos fazendo isso mesmo, para fazer a nossa igreja crescer e tal. E ele parou e cruzou o braço e disse assim, quanto tempo vocês estão fazendo isso? Eu falei, Jesus, agora é a hora. Ó, já faz uns meses. E como é que eu nunca fiquei sabendo? Aí ele falou assim, eu nunca fiquei sabendo que vocês estavam fazendo essas coisas aqui. Quem é o cabeça? Eu falei, aqui não tem cabeça, o único cabeça aqui é Cristo. Ele disse, eu disse, aqui todo mundo é de uma igreja, tem até batista, tem presbiteriano, tem assembleano, eu sou da igreja pentecostal da Bíblia, e fui falando, ele disse assim, então vocês são um grupo? Sim, somos um grupo. Então vamos fazer o seguinte, já que vocês são um grupo, chama mais gente para ficar com vocês. Zé, naquela hora, o crente cresce, né? Nunca mais nós tivemos nada de interferência naquele lugar, mas nós precisamos determinar que continuaríamos a fazer o que Deus queria que nós fizéssemos. Você quer ter vitória? Não para de fazer o que Deus falou para você fazer. Fazei discípulos. Se você para, Deus levanta outra pessoa. Isso é notório. Isso é notório. Parou, Deus coloca outro no teu lugar. João Batista morreu. Acabou o batismo, acabou tudo. Amém? Lógico que não. O reino continuou a ser expandido. Então, o reino precisa de esforço. E continuamos até o dia que eu me aposentei lá, em 98. Não tinha a quantidade que tinha no começo, mas os poucos que tinham lá, tinham contado vitória, cura, libertação. Foi muito lindo isso, irmãos, sabe? E aquele lugar ali ficou um lugar assim, como se tivesse sido selado
pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos orar por pessoas, sabe? Tinha moças da costura, elas desciam lá e falavam, olha para o meu pai e tal, a gente orava, aí passava alguém e falava, eu estou precisando de oração, a gente orava. Então isso foi fazendo com que o reino de Deus se expandisse dentro da GM. Hoje eu não sei mais como é que está. Eu saí, o da Luz saiu, então ninguém mais fez nada, né, da Luz? Uma cambada que só Jesus. Mas tudo bem. A disciplina, ela causa em nós algumas coisas. Coragem. A disciplina faz você ter coragem. A disciplina faz você ter... só eu vou traduzir, depois eu falo. A disciplina faz você ser destemido. A disciplina faz você ter não medo da violência. O reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus não pode parar na sua vida. Então, se você for ler aqui em Marcos 1:35, você vai ver que depois que ele foi achado, que ele foi para Galileia, até o 45, ele curou um leproso e pregou a palavra. No 45 diz, mas tendo ele saído, entrou a popular muitas coisas e divulgava a notícia a ponto de que não mais puderam conter publicamente Jesus em qualquer cidade, mas permanecia fora, porque eles queriam que ele não entrasse na cidade, mas que ficassem fora, em lugares ermos. Mas mesmo nos lugares ermos, ele fazia o reino de Deus crescer. Amém? Então precisamos avançar. Volta aí um pouquinho, Mateus 13. Ai, Deus, Mateus 13. 13:31. Ai, que dor. Eu fui fazer infiltração. Quando foi, você? Né? Quinta-feira? Fui fazer infiltração quinta-feira. 4 enfiadas de agulha do direito e do esquerdo. Quando ele foi colocar no esquerdo, a agulha, eu falei para você, não falei, né? A agulha bateu na prótese. Ela falou assim, esqueci, aqui tem uma prótese. Ela foi mais para cima, e aí enfiou o resto da agulha. Não dói. Não dói, tá? Se você for fazer infiltração, Márcia, pode fazer, não dói, viu? Amém? Amém, Márcia? É tranquilo. Tranquilo. A mulher que estava do lado de fora do consultório, bateu na porta e pensou que tinha morrido alguém lá dentro. Mas é tranquilo. Pode fazer. Só que do joelho esquerdo, irmãos, eu estava falando para a pastora hoje, ela, acho que não sei se ela teve uma profundidade muito grande, fez o que mesmo, né, que eu te mostrei? Fez um coágulo, porque tem um negócio roxo, né? Fez um edemazinho, né? Mas eu sei que isso aí vai desaparecer, mas eu quero dizer para você que é só isso, irmãos, que tem feito com que o meu joelho não doa, entendeu? E se em março ou abril eu voltar lá com dor, ela vai fazer um cateterismo de joelho, eu nunca vi um negócio desse. Ela vai enfiar um negócio lá na minha virilha, vai sair no joelho e vai encher o joelho de um produto que vai imobilizar o joelho por dentro. Eu vou poder mexer o joelho e não doer mais. É melhor que operação, né? Então, de vez em quando eu dou uma mancadinha assim. Vamos lá, 31, desculpa, 13:31. Outra palavra lhe pôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescia, e maior de todas as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves do céu vêm e se alinham nos seus ramos. Então, você quer ser uma árvore frondosa, com toda a capacidade que Deus tem para te dar, expanda o reino. Plante sementes. Mesmo que seja uma pouca palavra. Nada, irmãos, não tem
pregação para você fazer longa para uma pessoa, para ele aceitar Jesus. É só você falar que realmente o mundo está do jeito que está, porque não confia mais em Deus. Tá? Meu sogro, antes de morrer, a pastora Márcia, foi? Ou Dirceu? O Dirceu plantou uma semente na vida do meu sogro. Ele bebia, ele tinha um monte de coisa de saúde, ele tinha trocado as carótidas, ele tinha um problema sério de veias, mas quando ele aceitou a Cristo, irmãos, ele era o primeiro a estar na igreja antes de abrir. Ele sentava em frente a uma caixa de som maior que essa, e ele não podia ouvir som alto, que ele ficava bravo, e ele sentava perto daquela. Então Deus foi mudando a vida do meu sogro até no dia que nós chegamos lá de manhã, e ele estava sorrindo. Ele viu os anjos, provavelmente, e naquela manhã ele foi embora para o céu. Foi pouco tempo, 1 mês, mas a árvore cresceu. Em 1 mês. Então, não importa quanto tempo você está pregando para uma pessoa, falando de Jesus para uma pessoa, não importa, continua. Não seja assim, como é que eu vou falar? Quando você chega, não é, sumiu a palavra, não seja assim tão atirado, mas seja sábio. Uma pequena palavra, uma pequena semente, faz um brotar de uma árvore muito grande. Amém? Uma palavra de crescimento. Uma palavra de crescimento é uma palavra onde Deus realmente faz a vontade dEle na sua vida, através da sua vida. A igreja é uma agência do reino. Tem agência de emprego, tem agência de um monte de coisa. A igreja é a agência do reino de Deus. Quando você escuta a palavra aqui, você precisa aplicar lá fora, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar. Você não pode ser diferenciado, assim, que eu digo, diferenciado que eu digo assim, você escuta aqui e chega lá fora, você continua do mesmo jeito. Não, modifique, fale de Jesus. Mas eu não sei, pastor, quem capacita não é você, é o Espírito Santo. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você faz parte da expansão do reino. Viu? Começou lá na criação, né? Nós já lemos lá, Gênesis. E avança até Jesus. Avança. Cresce hoje no coração dos crentes. E se manifesta no mundo através da igreja. Foi lá, veio até Jesus, Jesus em nós, e nós a igreja, e a igreja no mundo. Então, em Mateus 28, 19, diz assim: a geração dos crentes, meninos, precisa ser maduros. A separação dos crentes, de meninos para crentes maduros. Nessa manhã, eu quero fazer esta oração para você, dizer para você que você precisa parar de ser crente menino, e começar a ser crente maduro, porque a árvore, quando está com o fruto maduro, está na hora de colher, né? Olha para quem está perto de você. Olha, a tradicional pergunta. Olha para quem está perto de você e diga assim: avança. Fala de novo. Diga assim: você e eu temos a incumbência de expandir o reino dos céus nesta terra, na família, no trabalho. Diga assim: em qualquer lugar. Deus precisa de... Não, precisa repetir agora. Deus precisa de você. Uma para ser tradutor, glória. Deus precisa de você para você fazer o reino de Deus expandir. Amém? Lá em Gênesis começou. Façam filhos, criem filhos,
E hoje Deus diz, não precisa só ser filho, precisa ser discípulos. Amém?